Credit contos e afins. Meu marido, que sempre odiou brinquedos de pelúcia. De repente trouxe para casa um ursinho de pelúcia gigante e começou a dormir com ele todas as noites. Ele até começou a me ignorar, me deixando fria e sozinha. Eu não aguentava mais. Então pedi o divórcio na festa de primeiro aniversário do nosso filho. Todos ficaram atordoados. Meu marido pegou uma taça de vinho e jogou na minha cara, gritando com raiva. Você está com ciúmes de um ursinho de pelúcia? Você é louca? Limpei a sujeira do meu rosto e respondi friamente. Você não ficava dizendo que queria passar a eternidade com aquele ursinho de pelúcia? Eu vou realizar o seu desejo. Claire, nosso filho acabou de fazer 1 ano. E você está pedindo o divórcio? Por algo tão ridículo? Você é completamente louca! Brandon cerrou os punhos de raiva, os olhos arregalados de descrença. Assine os papéis. Vejo você na prefeitura às 9 amanhã. Não pude mais me dar ao trabalho de discutir. Joguei o acordo de divórcio no chão e me virei para ir embora. Os convidados ficaram mais uma vez perplexos e indignados. Ninguém conseguia entender por que o casal que todos admiravam, o chamado par perfeito, estava de repente se desintegrando daquele jeito. Um lampejo de pânico e confusão cruzou os olhos de Brandon. Os pais dele franziram a testa imediatamente, com expressões sombrias. Eles não esperavam que eu fosse tão resoluto. A assistente dele, Bella, me puxou de volta e tentou me persuadir. Quem disse que homens não gostam de bichinhos de pelúcia? Pare de ser maluca e peça desculpas ao Brandon. Não se esqueça de como o Brandon te adora. Quando você disse que gostava das ameixas da cidade vizinha, ele dirigiu até lá a noite toda só para comprá-las. Quando ele soube que você estava entrando em trabalho de parto, ele enfrentou uma tempestade enorme para correr para casa. Ele até correu para o hospital com sangue na cabeça depois de um acidente de carro. Ele dorme num quarto separado para não incomodar você e o bebê. Por que você não vê o quanto ele fez por você? Os convidados começaram a me criticar também. Bella tem razão. Sua vida está indo muito bem. Por que você está fazendo um escândalo? Sabe quantas pessoas a invejam por se casar com um marido tão bom? Talvez seja depressão pós-parto. Suas emoções têm estado à flor da pele ultimamente. Se algo está te incomodando, sente-se e converse. Não fique falando a palavra divórcio desse jeito. Brandon respirou fundo, controlando suas emoções. Então deu um passo à frente e me puxou para seus braços. Querida, ele disse suavemente. Nós passamos 12 anos juntos. Nos conhecemos. Nos apaixonamos. Construímos uma vida lado a lado. Eu te conheço. Você é gentil. Nunca é do tipo que perde a paciência. Eu sei que o parto foi difícil para você. E que você também tem se esforçado para conciliar a empresa. Está com dificuldades? Se sentindo sobrecarregada? É só dizer. Vamos enfrentar isso juntos. Suas palavras, cheias de preocupação, só fizeram a multidão admirá-lo ainda mais. E me fizeram parecer ainda mais ingrata aos olhos deles. Claire, minha querida. Sua mãe finalmente falou após um longo silêncio. Posso estar aposentada e não mais envolvida nos negócios. Mas as pessoas ainda me respeitam. Somos uma família. Se algo estiver errado, diga. Não guarde isso dentro de você. Até mesmo seu pai, que havia permanecido quieto todo esse tempo, agora escolheu falar, escolhendo acreditar em meu caráter. Afinal, eu era a nora que eles haviam escolhido cuidadosamente. Ignorando os olhares de todos em mim, empurrei Brandon para longe e disse friamente. É simples. Eu não te amo mais. A sala caiu em um silêncio atordoado. O quê? Diga isso de novo. Brandon congelou, seus olhos gradualmente ficando vermelhos. Eu disse que não te amo mais. Você ouviu claramente desta vez? Com isso, contornei Brandon e comecei a ir embora. Pare aí mesmo. Mas no segundo seguinte, Bella puxou meu braço com força e disparou. Dá pra parar de fazer cena? Até eu, a assistente dele, não aguento mais assistir a isso. Você se esqueceu do quanto amava o Brandon? Você o perseguiu por 3 anos inteiros. E levou mais 6 anos até vocês dois finalmente se casarem. Você se esqueceu do que disse no casamento? Segurar a mão dele e envelhecermos juntos. Nunca nos separando. E seu filho já tem 1 ano. Você realmente quer que ele cresça em uma família desfeita? Ela estava claramente do lado de Brandon. Olhei pra ela com um meio sorriso. E o que isso tem a ver com você? Por que está tão nervosa? Não me diga que você. Antes que eu pudesse terminar, Bella me interrompeu. Seu tom ficando ainda mais arrogante. Qualquer pessoa com consciência ficaria enojada com o quão ingrata você é. Você veio do nada e, mesmo assim, Brandon nunca a desprezou. Ele até arranjou um emprego para você na empresa dele. Se não fosse pela família dele, você acha que estaria vivendo a vida que leva agora? Que estaria sentada na cadeira de CEO? Dei-lhe um tapa na cara sem hesitar. Você é apenas uma assistente. Saiba o seu lugar. Brandon entrou em pânico imediatamente. Claire, você está louca? O que te dá o direito de bater na Bella? Ele me empurrou para o lado e correu para ajudar Bella. Ela mereceu. Eu respondi bruscamente. Cerrei meus punhos, mantendo-me firme, sem o menor sinal de culpa. Imediatamente, o clima mudou. A impressão que todos tinham de mim azedou. Todos começaram a pensar que meu comportamento gentil de sempre era só encenação. Que, no fundo, eu era falsa, mal-humorada e sempre querendo arrumar confusão. Bella correu até Brandon e disse entre lágrimas. Sinto muito, Brandon. A culpa é toda minha. Eu não deveria ter falado fora de hora. Fiquei chateada. Por favor, não a culpe. Ela abaixou a cabeça levemente, sua voz cheia de remorso. Não é sua culpa, Brandon disse gentilmente. Fui eu quem te arrastou para isso. Então ele se virou para mim, falando humildemente. Querida, isso é entre nós. Não precisa descontar em ninguém. Hoje é o primeiro aniversário do nosso filho. Podemos não fazer isso? Por favor, eu imploro. Enquanto ele falava, lágrimas brotaram em seus olhos. Sua calma e compromisso. Minha imprudência e desafio. O contraste não poderia ter sido mais gritante. E assim, todos os convidados ficaram firmemente ao lado de Brandon. Seu pai, Edward, respirou fundo, tentando mais uma vez falar gentilmente. Claire, todos esses anos você foi diligente, dedicada à família e muito respeitosa conosco. Não há necessidade de as coisas piorarem assim. Se você puder fornecer provas sólidas de que foi injustiçada, eu prometo, eu a defenderei.
Ele estava me oferecendo uma saída, mas eu não aceitei. Em vez disso, continuei tão fria e resoluta como sempre. Estou terminando este casamento. Não há dúvida sobre isso. O rosto de Edward escureceu instantaneamente. Sua expressão era tempestuosa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Brandon enquanto ele olhava para mim. Querida, tem mais alguém? Diga o que quiser. Se é nisso que você quer acreditar, tudo bem. Respondi categoricamente. Chega! Edward finalmente perdeu a paciência e rugiu. Claire, não pense que somos tão fáceis de manipular. Estou lhe dando 3 dias para pensar sobre isso. Ou vocês voltam a viver como marido e mulher, ou nos veremos no tribunal. E não espere sair com nada. Não se esqueça. Tudo o que você tem hoje foi dado por mim. Suas palavras soaram pesadas. Todos pensaram que aquele seria o momento em que eu desistiria. Mas eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Lá fora, meu júnior, Ethan, já estava esperando há algum tempo. Enviei alguém para Endora, disse ele com um sorriso. As respostas que você procura devem chegar em breve. Obrigado. Estarei enfrentando Brandon no tribunal em 3 dias. Preciso de você lá como meu advogado. Exausta de corpo e mente, afundei no banco de trás e peguei meu telefone, abrindo um vídeo de vigilância salvo. Na tela, o amado ursinho de pelúcia de Brandon podia ser visto saindo do quarto lateral. Então, inacreditavelmente, ele começou a dançar bem na frente da câmera da sala de estar. 3 dias. Foi todo o tempo que precisei para me preparar e esclarecer tudo. Eu tinha planejado ficar em um hotel, mas meu cartão foi recusado. Todas as contas foram congeladas. Foi aí que percebi. No ano passado, o controle sobre as finanças havia retornado discretamente às mãos da família Shaw. Até mesmo o nome da conta de um cartão bancário, que usei por 20 anos, foi discretamente alterado para o de Brandon. Para o mundo exterior, eu parecia estar vivendo em uma família feliz e harmoniosa. Mas na verdade, eu estava completamente sozinha. Depois de passar uma noite na casa de Ethan, fui à empresa no dia seguinte para pegar algumas coisas. No momento em que entrei no saguão, fui recebida com uma onda de comentários irônicos da equipe. Ela realmente fisgou um cara rico e ainda não sabe a sorte que tem. Pedindo o divórcio? Mais burra que um porco. E daí se o Sr. Shaw gosta de abraçar um ursinho de pelúcia para dormir? Isso não é nada! Eu também gosto deles. Ela provavelmente se cansou dele porque ele engordou um pouco. Não ficaria surpreso se ela tivesse 7 ou 8 brinquedos de menino, escondidos em algum lugar. A maneira como eles olhavam para mim era como se eu fosse um criminoso. Monstruoso, cheio de julgamento. Desprezo e repulsa. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, uma voz falou atrás de mim. Chega, todos vocês calem a boca. Quem lhes deu o direito de falar assim da minha esposa? Era o Brandon. Só então os funcionários se dispersaram, resmungando baixinho. Querida, disse ele, dando um passo à frente. Comprei um relógio para você. Experimente. Ele tirou um relógio de pulso novo e elegante da bolsa. Suspiros ecoaram instantaneamente pela sala. Uma edição limitada da Patek Philippe. Apenas 3 foram fabricados. E todos foram vendidos para colecionadores misteriosos. O Sr. Shaw deve ter puxado todos os cordões que pôde para conseguir aquele relógio. Todos olhavam com admiração e inveja. Mas minha expressão permaneceu fria enquanto eu recusava. Só estou aqui para pegar minha herança. Você pode ficar com o relógio, pelo ursinho de pelúcia. As palavras atingiram com força. Brandon congelou. Os funcionários ficaram imediatamente indignados, chamando-me de insensível e ingrata. Ignorei todos eles e subi as escadas sem olhar. Quando meus pais faleceram, a única coisa que me deixaram foi um pingente, que dizem que afasta o mal. Eu sempre o usei em volta do pescoço. Mais tarde, Brandon frequentemente reclamava que seu escritório parecia assustador, como se algo estranho estivesse à espreita. Então tirei o pingente e pendurei em seu escritório. Desde então, os ruídos estranhos pararam. Mas agora, ele não merecia isso. Assim que entrei em seu escritório, vi Bella brincando com meu filho. Senhora Huxley, ela cumprimentou docemente. Graças a Deus você voltou. Nada é mais importante do que uma vida feliz. Venha dar uma olhada no seu filho. Ele é tão adorável. Como você pôde suportar abandoná-lo? Bella segurou meu filho enquanto se colocava na minha frente, tentando soar gentil. Saia da frente. Eu franzi a testa em desgosto. Senhora Huxley, disse ela, ainda sorrindo rigidamente. Este é seu filho. Não me diga que você nem lhe dá uma olhada. Saia da minha frente. Te gritei, empurrando-a para o lado e entrando direto no escritório. Estendi a mão e peguei o pingente da parede. Foi quando o som do choro perfurou o ar. Eu me virei. Bella e meu filho tinham caído no chão. Nesse momento, Brandon entrou com vários executivos seniores e viu tudo. Ele correu para pegar nosso filho nos braços e rapidamente o examinou. Somente depois de confirmar que o menino estava ileso, ele finalmente respirou novamente. O que aconteceu? Seu olhar disparou entre mim e Bella. Abaixando a cabeça, Bella falou suavemente. Eu só queria que a senhora Huxley desse uma olhada no filho dela. Mas ela não quis. Ela me empurrou. A culpa é minha. Se eu tivesse me mantido mais firme, não teria caído. O quê? Sem hesitar, Brandon se virou e me deu um tapa forte no rosto. Sua voz rugiu de fúria. Como você pôde se tornar tão insensível? Esse é seu próprio filho. Ele tem apenas 1 ano de idade. E se ele tivesse se machucado seriamente? Mas minha expressão não vacilou. Diga o que quiser, respondi friamente. Mesmo que ele morresse na queda, não seria problema meu. A sala ficou em silêncio atordoado. Brandon tremeu de raiva, com os olhos cheios de lágrimas. Bella apontou o dedo para o meu rosto e disparou. Você ao menos se ouve. Amaldiçoando seu próprio filho para que ele caia e morra. Quão insensível você pode ser? Você não tem mais salvação! Chega, pare de perder tempo com ela. Brandon olhou para mim, tremendo, enxugando as lágrimas. Estou completamente decepcionado com você. Saia! Saia daqui!
Eu consigo viver muito bem sozinho, e nosso filho não precisa de uma mãe como você. Nos veremos no tribunal? A última frase foi quase um rugido, rouco e furioso. Eu não disse uma palavra. Virei e fui embora. Muito em breve, a notícia do meu divórcio de Brandon se espalhou por toda a internet. Todos os tipos de denúncias surgiram uma após a outra. Alguns diziam que eu frequentava clubes com frequência. Alguns até disseram que eu tinha filhos e filhas ilegítimos por aí. Eles até apresentaram fotos como supostas evidências. Fui pregada no pilar da vergonha. Rotulada pelos internautas como uma mulher sem coração e ingrata, que abandonou seu marido e filho. Uma mulher desprezível e sem vergonha. Mas optei por permanecer em silêncio, sem oferecer nenhuma explicação. Só 3 dias depois é que finalmente compareci ao tribunal. Como o julgamento era público, não só amigos e familiares estavam presentes, mas um grande número de veículos de comunicação também compareceram. Claire, esta é a sua última chance. Admita seus erros e siga em frente com sua vida, disse Brandon, cerrando os punhos enquanto me encarava. Bella interrompeu de lado. Você está claramente errada. Você está fadada a perder o caso e sair sem nada. Como você vai sobreviver depois disso? Quem iria querer ter algo a ver com você? É melhor você desistir agora, ou vai acabar dormindo nas ruas. Os pais de Brandon ficaram sentados com expressões severas. Claire, disse seu pai, espero que você considere seriamente as consequências. Você não tem a mínima chance tentando dividir os bens só porque Brandon dorme com um ursinho de pelúcia. Diante da persuasão deles, não disse nada e caminhei calmamente até sentar ao lado de Ethan. A família Shaw soltou bufos frios em uníssono. O julgamento começou. Após analisar os materiais apresentados por Brandon, o juiz se virou para mim e disse: dormir com um ursinho de pelúcia não é suficiente para constituir culpa do marido. No entanto, o marido apresentou 50 fotos íntimas suas com outros homens. Se você não conseguir fornecer novas provas, este tribunal a julgará como culpada, com base nos fatos atuais. Levantei e respondi: tenho provas. O que se seguiu estava prestes a ser um grande show. Todos fixaram os olhos em mim, esperando para ver que evidência poderosa eu poderia apresentar. Meu lado solicita a reprodução da gravação do vídeo. Ethan entregou um pendrive. O juiz deu um aceno de aprovação. Um funcionário do tribunal pegou o USB e o abriu na frente de todos. 3 pastas apareceram na tela grande. A meu pedido, o funcionário abriu a primeira pasta e reproduziu o vídeo dentro dela. Na tela, Brandon saiu do banheiro e mergulhou direto no ursinho de pelúcia. Suas mãos percorreram tudo com total abandono. Sua expressão, completamente embriagada. O tribunal ficou em silêncio atordoado. O que Brandon estava realmente fazendo isso com um ursinho de pelúcia pelas costas da Claire? Quem se torna íntimo de um bichinho de pelúcia enquanto ignora a esposa? Isso é mais do que humilhante. A sala explodiu com sussurros e suspiros. O rosto de Brandon ficou vermelho como uma beterraba. Ele nunca imaginou que eu apresentaria esse tipo de prova. Afinal, ele tinha certeza de que a vigilância residencial estava quebrada. Brandon tinha suas razões. Bella rapidamente interveio para defendê-lo. Quando Claire estava dando à luz, Brandon correu para o hospital em uma tempestade e acabou em um acidente de carro. Desde então, ele sofreu um trauma psicológico e foi diagnosticado com esquizofrenia depressiva. Bella continuou. O médico até emitiu um atestado médico. Talvez seja só o jeito dele de aliviar o estresse. Ao ouvir isso, a multidão lentamente começou a concordar. Bem, se é doença mental e depressão, então faz sentido. A depressão precisa do apoio e dos cuidados da família. Mas essa mulher, em vez de oferecer carinho, continuou causando problemas. O motivo pelo qual Brandon se apega àquele ursinho de pelúcia é provavelmente porque ela o empurrou para isso. Vendo a multidão concordando, Bella aproveitou o momento para pressionar mais, apontando para mim e acusando. Claire, você foi longe demais. Já é ruim o suficiente você não se importar com seu marido deprimido. Mas agora você trouxe esse tipo de vídeo ao tribunal só para humilhá-lo publicamente. Você se rebaixaria tanto só para colocar as mãos nos bens? É assim que uma esposa deve agir? Eles estavam tentando me enterrar na vergonha, usando a moralidade como uma arma para jogar toda a culpa em mim. Brandon cobriu o rosto e soluçou com uma dor exagerada. Não chore, filho. Estamos aqui, vamos defendê-lo. Sua mãe, Margaret, o abraçou com força. Então ela se virou para mim com ódio nos olhos e me repreendeu. Dizem que um dia de casamento significa 100 dias de gentileza. Mas olhe para você. Por que está intimidando meu filho desse jeito? Você ao menos sabe o quanto a reputação de um homem significa? Como meu filho vai encarar alguém depois disso? Você é uma mulher tão manipuladora. Os olhos de Edward estavam vermelhos de raiva. Ele cerrou os dentes e rosnou. Eu realmente te julguei mal. Depois de todos esses anos, descobrimos que estávamos apenas alimentando um traidor ingrato. Como ousa humilhar meu filho? Não pense que eu vou deixar isso passar. Naquele momento, o tribunal inteiro ficou em alvoroço. Parecia que todos queriam me esfolar vivo. A mídia ficou agitada com entusiasmo, transmitindo a cena ao vivo pela internet, o que desencadeou ondas de indignação e xingamentos online direcionados a mim. Ordem no tribunal. O juiz bateu o martelo rapidamente. Meritíssimo, eu disse calmamente. Por favor, assista ao vídeo na segunda pasta. Se ousei comparecer ao tribunal hoje, significa que vim totalmente preparado. O juiz assentiu. O funcionário abriu a segunda pasta. Dentro havia vários videoclipes. Foi exatamente a cena que eu tinha visto no carro. Um ursinho de pelúcia, em tamanho real saindo do quarto, dançando descontroladamente na frente da câmera de segurança. Todos no tribunal ficaram olhando, com os olhos arregalados de choque. Este lugar é mal assombrado ou algo assim? Como diabos o ursinho de pelúcia está dançando sozinho? A multidão irrompeu em sussurros. Por fim, as pessoas começaram a perceber que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Bella, que estava pregando a autojustiça, congelou de repente. Um lampejo de culpa brilhou em seus olhos. O rosto de Brandon empalideceu.
Ele rapidamente mudou de tom. Querida, a casa era mal assombrada o tempo todo. Você devia querer o divórcio porque estava com medo, né? Vou jogar o ursinho fora assim que chegarmos em casa. Vamos voltar e viver uma vida boa juntos. Vamos nos reconciliar? O juiz se virou e perguntou. Você concorda em se reconciliar? Eu balancei minha cabeça firmemente. Não. Ao ver minha determinação inabalável, Brandon começou a suar. Ele gaguejou. Querida, a culpa é minha. Eu deveria ter te escutado antes. Não vamos mais brigar, ok? Ele finalmente estava em pânico. Fiquei em silêncio. Ethan deu um passo à frente e solicitou ao tribunal que tocasse outro vídeo. Desta vez, a filmagem mostrou Brandon girando com o ursinho de pelúcia nos braços e, em seguida, caindo de joelhos e oferecendo-lhe um buquê de flores. Agora que você pegou minhas flores, você é minha. Eu te amo, querida. Seus olhos estavam cheios de afeição. O tribunal explodiu completamente. Todos agora encaravam Brandon com expressões bizarras e perturbadas. Que diabos? Isso é mais do que assustador. Se eu visse isso acontecendo, eu sairia de lá num piscar de olhos. Tem que ter alguém escondido dentro daquele urso. A equipe continuou reproduzindo os outros vídeos. E todos eram mais ou menos iguais. Brandon e o ursinho de pelúcia. Completamente desinibidos. Completamente descontrolados. Quarto, sala, cozinha. Eles não deixaram nenhum cômodo intocado. Foi completamente obsceno. Tão vergonhoso que fez as bochechas de todos ficarem vermelhas. Até o juiz desviou o olhar. Os olhares antes raivosos direcionados a mim gradualmente mudaram. Agora tingidos de compaixão. Brandon? O que... Que diabos está acontecendo? Diga alguma coisa! Como isso pode acontecer? Seus pais olharam para Brandon, seus rostos envelhecidos escuros de fúria. Eu não sei. Brandon gaguejou, apertando os lábios com força e balançando a cabeça em pânico. Seus olhos se encheram de vergonha e fúria enquanto ele me lançava um olhar mortal, como se estivesse me culpando por expor as imagens da câmera de segurança. Os olhos de Bella reviraram-se sutilmente enquanto ela lutava por uma nova desculpa. De repente ela exclamou. Brandon deve ter sido possuído. Até Brandon congelou com isso. O quê? Possuído? Conte-nos mais. O que quer dizer com possuído? Edward agarrou-se às palavras dela como um homem se afogando, agarrado a um junco flutuante. Ele não conseguia acreditar que seu filho pudesse ser tão depravado atrás de portas fechadas. Claire certa vez trouxe um padre para casa. Bella acrescentou rapidamente. Disse que era para proteção e paz. Mas quem sabe que tipo de ritual eles realmente realizavam? Depois disso, Brandon de repente ficou obcecado pelo ursinho de pelúcia. As duas coisas devem estar conectadas, disse Bella com um ar de certeza. Fiquei lá por alguns dias naquela época e senti algo estranho no ar. Eu ouvia barulhos estranhos à noite, coisas... Uma vez, acordei no meio da noite e vi uma sombra. Pensei que estava apenas vendo coisas. Mas agora que penso nisso, provavelmente era algum fantasma. Os pais de Brandon assentiram repetidamente, acreditando na história sem hesitar. Então Bella se virou para mim, com os olhos frios como gelo, e me acusou. Claire, como você pôde ser tão cruel? Brandon sempre te tratou com amor e te ajudou a subir na vida. E é assim que você o retribui? Esse deve ter sido o seu plano desde o começo. Brandon saiu do seu transe e imediatamente rugiu. Não é de se admirar que você tenha jogado nosso filho no chão com tanta crueldade. Você deve ter desejado que nós dois morrêssemos para ficar com a herança. Ele até enviou imagens de vigilância como prova. Era uma afirmação ridícula. No entanto, de alguma forma, muitas pessoas na sala começaram a concordar. Meu Deus. Ela invocou espíritos para machucar o marido e o filho? Claire é um monstro! Pensar nisso, sem a ajuda de um fantasma. Como uma órfã sem experiência poderia ter tanto sucesso na carreira? E de que outra forma ela seria notada pela família Shah? Esse tipo de mulher é assustadora. É claro que nem todos acreditaram. Fantasmas e espíritos? Isso é tudo bobagem, argumentou alguém. Deve haver alguém dentro daquele ursinho de pelúcia? Mas o grupo que estava do lado de Brandon rapidamente mudou de assunto. Me acusou de empurrar Bella deliberadamente, o que supostamente fez nosso filho cair. Eles tentaram usar isso como mais uma prova da minha intenção maliciosa. Vendo que a opinião pública estava pendendo a seu favor, Bella aproveitou o momento e acrescentou com um tom presunçoso. Claire, é melhor você assinar os papéis e ir embora sem nada, ou você vai acabar com uma reputação arruinada também. Sorri calmamente e respondi. Então, só porque você tem suas supostas razões e evidências duvidosas. Você acha que isso realmente vai se sustentar? Bella deixou um bufo frio e mal podia esperar para se virar para o juiz. Claire não demonstra remorso. Peço ao tribunal que a puna severamente. Pare de tentar controlar a narrativa neste tribunal. O juiz retrucou com clara irritação. Então ele se dirigiu a todos. Vamos dar uma olhada nas imagens de vigilância do escritório. Sim, Claire empurrou Bella, mas a força não foi suficiente para fazê-la cair. Há uma pausa óbvia em seu movimento e ela claramente se firmou na mesa. O técnico do tribunal ampliou a imagem e destacou o quadro crítico. Com certeza. Bella claramente se firmou segurando-se na mesa antes de cair deliberadamente. Obviamente, foi intencional. Todos aqueles que estavam gritando insultos para mim ficaram completamente envergonhados. Eles voltaram seus olhares raivosos para Bella e Brandon, sentindo-se enganados e profundamente irritados. Bella. Edward olhou para ela, cheio de confusão. Por que você incriminou Claire? Eu não a incriminei. Talvez minhas pernas simplesmente cederam e foi por isso que eu caí. Bella deu uma explicação fraca e sem entusiasmo. Mas ninguém parecia convencido. Brandon correu para defendê-la. Bella teve uma lesão na perna antes. É normal que ela fique instável. Essa desculpa mal conseguiu acalmar a multidão, embora o ceticismo persistisse em muitos rostos. O juiz retomou. Fantasmas não existem. Não vamos ceder à superstição. Acredito que a verdade está na terceira pasta. Claramente, o juiz percebeu tudo. Ele percebeu que eu estava totalmente preparada. Sem mais delongas, ele fez sinal ao escrivão para abrir a terceira pasta. Lá dentro havia várias dezenas de fotos, junto com um vídeo.
O registro de data e hora mostrou que a filmagem era de ontem. No vídeo, Brandon é visto carregando o ursinho de pelúcia para a sala de estar. Então, o ursinho lentamente começa a tirar a fantasia. Naquele momento, todo o tribunal prendeu a respiração, com os olhos de todos grudados na tela. Com certeza, escondida sob a fantasia de ursinho de pelúcia estava uma mulher. E no momento em que ela se virou e revelou seu rosto, todos no tribunal simultaneamente voltaram seus olhos para Bella. Porque a mulher dentro do traje de ursinho de pelúcia era ela. Eles são adúlteros, unindo-se para enganar a todos. Droga, quase caí nessa. Se esconder dentro de um urso de pelúcia para ter um caso, isso é algo que um ser humano faria. Que nojento! O tribunal explodiu em indignação. Até o juiz franziu a testa, claramente enojado com tal comportamento descarado. Brandon e Bella trocaram olhares. Suor frio brotando por todo o corpo deles. Eles estavam tremendo. Mal conseguiam ficar de pé. Edward tremia de raiva. Deu um tapa forte no rosto de Brandon e gritou. Você me desonrou completamente. Você trouxe vergonha para a nossa família. Foi assim que eu te criei? Você sempre agiu de forma tão honesta e correta. Como se tornou assim? Trapaceiro, sorrateiro. Você acha que isso é justo com a Claire? Justo conosco? Margaret começou a chorar, tomada de raiva e tristeza. Seus olhos estavam cheios de amarga decepção. Eles nunca imaginaram que seu filho, sempre obediente e filial, era realmente tão descarado pelas costas deles. O juiz virou-se para olhar para Brandon e perguntou friamente. Você tem mais alguma coisa a dizer? Os olhos de Brandon estavam vermelhos, os punhos cerrados. Isso tudo é falso! Ela inventou aquele vídeo. Não dá pra confiar. Sim, é tudo falso. Bella engoliu em seco, nervosa, mas conseguiu se recompor. Ontem saí para discutir um negócio. Há testemunhas. Como eu pude estar na casa do Brandon? Definitivamente tem algo suspeito aqui. Estreitei os olhos, pensando comigo mesma. Esses dois eram realmente bons em mentir. Mesmo naquele momento, eles ainda se recusavam a admitir. É verdade. Edward de repente se animou. Sim, Bella assentiu vigorosamente e disse ao juiz. Posso fornecer o número de contato do cliente. Basta ligar e confirmar. Ethan acrescentou suavemente. Já que eles afirmam que a filmagem é falsa, então solicito uma análise forense. Ambos os pedidos foram aprovados pelo juiz. Pouco tempo depois, os funcionários do tribunal retornaram com a verificação e disseram. Ontem, Bella estava de fato se encontrando com um cliente. Há testemunhas e evidências em vídeo para provar isso. Ao ouvir isso, Bella soltou um longo suspiro de alívio. Ela estreitou os olhos e me disse. Presunçosa. Claire, seu plano falhou completamente. Um sorriso confiante surgiu no canto dos seus lábios. Ah, é mesmo? Eu sorri calmamente. Claire, pare de fingir. Se você ainda tem alguma consciência, peça desculpas e desista de tudo. Caso contrário, nem pense em ver seu filho novamente. Brandon interrompeu agressivamente. Os resultados forenses ainda não foram divulgados. Qual é a pressa? Com medo de alguma coisa? Meu sorriso se aprofundou. Eu sabia perfeitamente que Brandon e Bella estavam deliberadamente tentando me pressionar. Me forçar a ceder logo. Não, eu disse calmamente. Estou apenas lhe dando uma chance, para que você não fique mais envergonhada. Brandon rapidamente refutou. Filho, você é burro ou não? A essa altura, você ainda vai dar uma chance a ela? Vamos esperar o resultado da perícia e dar um tapa na cara dela. Interrompeu Margaret furiosa. As coisas não precisam ficar tão feias. Brandon respondeu, um pouco envergonhado, seu tom carente de confiança. Se estivermos certos, do que temos medo? Edward revirou os olhos e deu um sermão severo. Se não esclarecermos as coisas hoje, sua reputação será arruinada para sempre. Vendo seus pais tão firmes, Brandon não teve escolha a não ser ficar em silêncio, e se virou para olhar para Bella. Ela balançou a cabeça gentilmente, sinalizando para ele não ter medo. Desta vez, todos os presentes aprenderam a lição. Ninguém mais ousou fazer comentários precipitados. Todos os olhos estavam voltados para os resultados finais. Mais de 10 minutos depois, os resultados forenses saíram. Todas as filmagens que enviei foram confirmadas como autênticas. Todos ficaram imediatamente perplexos. Espere, isso não faz sentido. Se ambos os conjuntos de evidências são reais, como Bella poderia aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim, a menos que ela possa se clonar ou algo assim. Até o juiz franziu as sobrancelhas em profunda reflexão, folheando os materiais repetidamente, tentando encontrar alguma pista, mas não encontrou nada. Bella então falou. Deve haver um erro na análise. Obviamente não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, o que significa que Brandon é inocente. Ela tentou escapar com esse argumento absurdo, mas o juiz não era tolo. Ele não tirou conclusões precipitadas. Em vez disso, virou-se para mim e perguntou novamente. Você tem alguma nova evidência? Sim, eu assenti. Ethan deu um passo à frente com um novo documento e olhou diretamente para Bella. É verdade que uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas e se ela tiver uma irmã gêmea? Esta declaração imediatamente esclareceu todo o tribunal. Se Bella tivesse uma irmã gêmea, tudo faria sentido. Sou filha única! Bella zombou e respondeu. Você pode verificar com a delegacia de polícia se quiser. Exatamente. Bella não tem irmãos. Claire, que tipo de brincadeira você está fazendo agora? Brandon ecoou. Edward também disse. Conheci todos os membros da família de Bella e nunca ouvi falar de nenhuma irmã mais velha ou mais nova. Empresário experiente. Edward agora parecia confuso, sentindo vagamente que algo estava errado. Se eu estivesse realmente errada, por que resistiria por tanto tempo? Em vez disso, Brandon parecia muito nervoso. Mas esse pensamento passou rapidamente e desapareceu. Descobrimos que você tem uma irmã gêmea que morou no exterior e voltou há 2 anos. Sua identidade nacional e antecedentes familiares são todos falsos. Ethan entregou os documentos ao juiz. Bobagem. Que provas você tem? Bella gritou.
Mas no segundo seguinte, dezenas de fotos apareceram na tela do tribunal. Eram fotos de Bella e sua irmã crescendo juntas. Finalmente, um relatório de teste de DNA foi mostrado. Ao ver isso, as pálpebras de Edward se contraíram violentamente e seu coração tremeu. Todos os outros também se viraram para olhar para Bella, com arrepios na espinha. Droga, se isso for real, é assustador. Gêmeos trabalhando juntos para enganar. Se fosse eu, não sei quantas vezes eu já teria morrido. Sinceramente, eu senti a mesma coisa. Lembrando agora, ainda senti uma onda de medo. Isso tudo é falso também. Não dá pra acreditar. Se eu tivesse uma irmã, por que você não a trouxe aqui? Bella cerrou os dentes e insistiu teimosamente. Assim que sua voz baixou, um oficial de justiça se inclinou e sussurrou algo no ouvido do juiz. O juiz se endireitou e anunciou: a polícia está prestes a fornecer uma pista importante para este caso. Todos, por favor, assistam ao vídeo ao vivo. A tela se iluminou. No vídeo, a polícia estava interrogando uma suspeita. Nome: Bianca Lane. Quantas pessoas há na sua família? Só resta uma irmã, Bella Lane. Ela é atualmente assistente de Brandon Shaw da Shaw Enterprise. A verdade foi finalmente revelada. O rosto de Bella se encheu de desespero. Ela cambaleou alguns passos para trás, murmurando para si mesma: inútil. Ela geralmente é tão boa em se esconder. Como foi pega dessa vez? O rosto de Brandon ficou fantasmagoricamente pálido. Edward tremia de raiva, tossindo violentamente. Ele ergueu a bengala e golpeou Brandon com ela, gritando: como você pôde fazer uma coisa dessas? Claire é uma pessoa tão boa. E você a traiu? Se Margaret não o estivesse apoiando de lado, ele provavelmente teria desmaiado no local. Chega! Brandon disparou de repente, furioso e gritando imprudentemente: seu velho idiota! Por que diabos você está gritando? E daí se eu me divorciar da Claire? Bella ganhou bilhões investindo no exterior. Eu ainda posso viver uma vida ótima sem ela. Ao ouvir isso, Edward e Margaret ficaram atordoados a princípio. Então suas expressões escureceram, tomadas por uma amarga decepção. Não pude deixar de sorrir com desprezo. Brandon, você é realmente tão estúpido assim? Ou está apenas fingindo ser? Por que não adivinha por que Bianca foi pega? Brandon congelou, finalmente sentindo que algo não estava certo. Então, o juiz calmamente explicou. De acordo com as conclusões da polícia, Bella e Bianca são golpistas. Elas não têm nenhum patrimônio no exterior, pelo contrário. Estão afundadas em dívidas. Bianca confessou. A única razão pela qual elas abordaram Brandon foi por dinheiro. O plano original deles era usar a sedução para controlar Brandon e gradualmente substituir Claire e assumir toda a Shaw Enterprise. Eles já haviam armado um esquema para acusar Claire falsamente de trapaça no banquete de aniversário da criança. Brandon mordeu a isca sem hesitar, e até pediu que se escondessem dentro do ursinho de pelúcia para lhe fazer companhia. Mas ninguém esperava que Claire pedisse o divórcio de repente, o que atrapalhou os planos deles. Por mais curtas que fossem, essas poucas frases caíram como bombas, chocando todos no tribunal. Todos se voltaram contra Brandon, xingando-o duramente e expressando profunda simpatia por mim. Até mesmo aqueles que antes o apoiavam com confiança estavam agora enojados. Brandon, antes tão cheio de si, ficou ali estupefato após ouvir a revelação do juiz. Ele se virou rigidamente para Bella, com os olhos arregalados de descrença. Você é uma golpista? Tudo isso era mentira? Bella baixou a cabeça, sem dizer nada. Essa foi a gota d'água que Brandon estalou, arranhando-a descontroladamente. Sua vadia, você me enganou. Por que você não vai morrer? Isso empurrou Bella para o limite. Ela o empurrou com força e gritou: por que você está me culpando? Você não conseguiu manter isso em suas calças. Se você não tivesse mordido a isca, como teríamos dormido juntos? Você é quem queria largar Claire. O que você está fingindo agora? Você não disse que estar com ela era chato e sem graça? Ela ficou cada vez mais agitada e, de repente, começou a esbofetear Brandon violentamente, xingando enquanto o fazia. Se você tivesse sido um pouco mais cuidadoso, nosso plano teria falhado. De qualquer forma, eu já perdi tudo e vou te matar. Os oficiais de justiça correram e rapidamente separaram os dois. Depois levaram Bella embora. Brandon caiu no chão, tremendo e soluçando. Mas ninguém sentiu pena dele. Meritíssimo. Por favor, prossiga com o veredito. Respirei fundo e falei calmamente. Não, não julgue. Brandon entrou em pânico e correu até mim, implorando. Querida, me desculpe. Eu sei que estava errado. Eu vou mudar. Eu juro que nunca mais vou te trair. Eu serei um bom marido. Afinal, já temos um filho. Ele tem apenas 1 ano. Ele não pode crescer sem uma mãe. Mesmo que eu tenha cometido erros imperdoáveis, a criança é inocente. Ao mencionar a criança, a expressão da multidão suavizou-se um pouco e muitos insistiram que eu lutasse pela custódia. Suspirei, com os olhos marejados de lágrimas, e disse: Brandon, você ainda não entendeu o que fez de errado. A criança é realmente inocente. Mas ela não é minha. Todo o tribunal ficou atônito. Ao meu lado, Ethan deu um passo à frente e entregou um relatório de teste de paternidade ao juiz. De acordo com a análise de DNA, a filha de Brandon não compartilha nenhuma relação biológica com Claire. Num instante, Edward tossiu um bocado de sangue de raiva. Todos olharam para Brandon com ainda mais desgosto. Finalmente não consegui conter as lágrimas e gritei de angústia, acusando Brandon. Você trocou meu bebê. Ele nem tinha aberto os olhos e você o deixou morrer. Você era o pai biológico dele. Como pôde ser tão insensível? Ao ouvir isso, todos os presentes começaram a xingar Brandon, chamando-o de desumano e monstro. O suor escorria pela testa de Brandon. Com um baque forte, ele caiu de joelhos diante de mim, chorando e implorando. Querida, eu estava confuso. Por favor, me perdoe. O que aconteceu com Bella foi apenas um acidente. Eu não sabia. Eu não esperava. Eu estava bêbado. Ela me seduziu, ela me enganou.
Perdi completamente o controle e dei um tapa forte no rosto dele. Ela te enganou uma vez e poderia te enganar 100 vezes? E a Bianca? E as duas se escondendo dentro do ursinho de pelúcia. E todos aqueles vídeos? Você ainda quer negar tudo? E o que lhe deu o direito de matar meu bebê? Se eu não tivesse me mantido em guarda, nem teríamos encontrado o corpo. Você mudou. Não é mais o Brandon que eu conheci. Percebi que algo estava errado há meio mês. Cheguei em casa de repente e peguei Brandon com Bella no banheiro. Ouvi a conversa toda. Para me proteger, suportei a dor em silêncio por 2 semanas, chorando sozinha e preparando tudo secretamente. Pedi ajuda ao Ethan para investigar. Felizmente, o céu não me virou as costas e descobrimos a verdade a tempo. Caso contrário, eu teria ficado sem dinheiro, envergonhada publicamente e silenciada para sempre. Até a morte do meu bebê não teria sido vingada. Querida, sinto muito mesmo. Por favor, me dê outra chance, ok? Não consigo viver sem você. Brandon agarrou-se à minha perna, soluçando e implorando mais uma vez. Por favor. Por favor, eu estou te implorando. Mas eu o encarei friamente e disse: Chega, eu não tenho um marido como você. Já que você escolheu me trair, então eu vou te ajudar a ir até o fim. Minha voz era fria como gelo, sem nenhum traço de hesitação. Percebendo que não conseguiria me convencer, Brandon se virou para seus pais, gritando: Pai, mãe, por favor, digam algo por mim. Eu não quero ir para a cadeia. Era como se ele já tivesse esquecido as palavras cruéis que certa vez proferiu contra seu próprio pai. Mas o rosto de Edward se contorceu de raiva. Ele cerrou os dentes e rugiu: Saia da minha frente! Quem me dera que você estivesse morto! Depois que os 2 anciãos terminaram de falar, eles estavam prestes a se ajoelhar e se desculpar comigo. Não se culpem. Eu rapidamente os ajudei a se levantar e os confortei. Vocês foram gentis comigo. De agora em diante, continuarei tratando vocês com o mesmo respeito de antes. O culpado tinha um nome e um rosto. Eles foram mantidos no escuro o tempo todo e sempre me trataram extremamente bem, como se fosse filha deles. Ao ouvir o que eu disse, ambos ficaram comovidos até as lágrimas. A mídia imediatamente transmitiu as últimas atualizações ao vivo. A internet inteira estava xingando Brandon, Bella e Bianca, chamando-os de escória. Por favor, me perdoe. Me dê mais uma chance. Eu imploro. Brandon estava completamente em pânico, repetidamente se curvando e implorando por misericórdia. Mas todos permaneceram indiferentes. O tribunal profere seu veredito. Brandon é o culpado e arcará com todas as responsabilidades. Ele deixará o casamento sem nada. O caso referente ao assassinato de seu filho e a tentativa de agressão à esposa será entregue à polícia para a investigação posterior. Quando o martelo do juiz bateu com estrondo, Brandon agarrou a cabeça e lamentou, esbofeteando-se de arrependimento e desespero. Seus pais também não se importaram com ele. Envergonhados, eles foram embora primeiro. Ao me ver prestes a sair, Brandon enlouqueceu e correu em minha direção, sendo parado pela polícia do tribunal. Saí do tribunal sem olhar para trás e disse ao Ethan: Obrigada. Se não fosse por você, eu poderia ter sido presa. Ethan sorriu e disse: Então você tem que me agradecer devidamente. Por que não se casa comigo como agradecimento? Ele pegou minha mão. Nós caminhamos sob o sol poente, nossas sombras se estendendo por toda parte. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.